Gente, globalização é um tema que também está muito ligado à indústria cultural, certo? À identidade e à autonomia. Mas o que seria a globalização? O sentido central da globalização é a expansão, né, para muitos países, né, expansão transnacional de diversas empresas, certo? Esse é o sentido central da globalização. Mas, professor, eu vi que a globalização ela é troca de músicas também. Ora, você escuta essas músicas pelo YouTube, né? Uma empresa multinacional. Ah, eu escuto pelo Spotify, pelo Deezer. Tudo empresa, percebe? Toda essa troca cultural, ela vai quase sempre, veja o que eu disse quase sempre acontecer através de grandes empresas, né? Daí a indústria cultural. Mas não é só isso, né? A gente tem grandes empresas, né, chegando aí em vários países, e a gente tem então com a globalização transações econômicas, né, entre vários países, né, troca de informações, valores políticos e morais, né? A gente vai ter muito debate, muita troca de ideia, muito conhecimento, né? A gente vai conhecer a partir dessas informações muitas organizações políticas, muitos valores de países, né? Ideias. Então a gente vai acabar se conhecendo e se influenciando, né? E por fim, trocando bens culturais, que é o que a gente vem debatendo até aqui. Mas como se formou a globalização? Eu posso falar, professor, em globalização sem ser muito recente? Olha, poder você pode, mas o termo ele está ligado a um processo do presente, que foi justamente essa integração entre esses vários países possibilitada após a queda do bloco socialista, né? Com a queda do Muro de Berlim em 89, agorinha, né? Um ano antes, né? Um pouco mais de um ano antes do seu belo professor nascer. Então, gente, depois que o bloco socialista ele cai, né, o capitalismo ele vai conseguir alcançar quase todos os países do mundo, né? E essas trocas vão acontecer. E eu não estou dizendo que é troca igualitária não, né? Vocês sabem que essas trocas não são nada igualitárias. Mas então, o capitalismo ele vai estender, né, os seus braços para quase todos os países do planeta. Então a gente vai ter aí essa integração desses vários braços, chamando esse fenômeno de globalização, certo? Pensando sempre a partir da perspectiva do capitalismo. E quais seriam então as características da globalização, certo? A primeira característica que eu trago para vocês é que existe uma diferença entre os países, né? O que eu acabei de falar, essas trocas, elas não são iguais. Os valores e os bens culturais, por exemplo, que predominam nessas trocas são os valores ocidentais. Vamos colocar assim, né? Dentro dessa troca de informações dos vários países, os bens culturais norte-americanos, né, do Ocidente, franceses, ingleses e por aí vai, eles são bem mais valorizados do que os produzidos em outras áreas, né? E principalmente os valores políticos e morais, né, como a democracia, elas sempre são melhores vistas, né, são colocadas num patamar superior dentro dessas trocas, né, como se elas tivessem de fato um valor maior, né, a cultura e os valores políticos. Percebam então que essas trocas elas não são iguais. Na verdade, os países centrais eles vendem muito mais, eles são muito mais valorizados nessas trocas do que os países periféricos. Então, provavelmente, muitos países vão vender mais que outros, né? Vão ser mais valorizados nessa ligação do que outros. A gente vai ter então o que a gente chama de hierarquização dos produtos culturais e valores políticos, né? A partir dessa diferença clara em quem está vendendo, né? Quem é mais valorizado e quem é menos valorizado. Seria justamente algo relativo a um colonialismo cultural. Um exemplo claro, por exemplo, é que a gente consome muito mais música europeia e norte-americana do que eles consomem nossa música lá. A gente consome, e daí nem se fala, né? A gente consome muito mais o cinema norte-americano do que eles consomem o nosso. A gente tende a valorizar muito mais o cinema norte-americano do que o nosso, a música norte-americana do que a nossa. E isso a gente chama de hierarquização cultural, ou seja, a globalização ela não é essa beleza de troca, né? Existe um padrão nessas trocas aí, esse padrão não é o padrão da igualdade, beleza? Por último, caracterizando a globalização, a gente tem uma padronização. Por quê?
Porque quando eu vendo música brasileira, eu não estou vendendo forró, estou vendendo, sei lá, o funk, né? Mas a música brasileira não é só o funk, né? E não é só o forró, e não é só o baião, e não é só um monte de coisas. Ela é uma diversidade. Da mesma forma, quando eu consumo música coreana, né? Música coreana não é só o K-pop, né? Que está na moda aí, né? É um monte de coisas. Mas a gente vai acabar tendo essa padronização. E o que acaba acontecendo é que o que vai ser vendido e conhecido dentro desse processo de globalização não é a cultura local, mas uma cultura que venha se adaptar à indústria cultural, que venha a ser muito vendida aqui e passa a ser vendida internacionalmente. Mas as demais culturas elas não chegam nem a serem conhecidas, né, lá fora, porque não entram, né, no centro do interesse da indústria cultural aqui, né? Se não dá dinheiro, você não deslancha aí a ser conhecido nacionalmente e depois internacionalmente, né? A gente tem então essa visão crítica da globalização. Para encerrar, gente, eu vou trazer essa reflexão para vocês, que vai ser justamente a nossa questão, que vai ser respondida de forma simples, certo? Aí no Google Forms, né, nesse formulário que vai ser disponibilizado para vocês, né? Eu vou disponibilizar um texto também, beleza? Para vocês darem uma lida, esse formulário para ser respondido, e um vídeo complementar, né? Aliás, 2 vídeos complementares acerca da globalização e da indústria cultural, certo? De canais que eu conferi e que eu gosto, certo? Então a questão é que vai ser colocada para vocês qual seria então a relação entre globalização, indústria cultural, autonomia e identidade, né? A gente já vê aí que a identidade ela está muito ligada com a globalização, né? Quem nós somos, né? Se a nossa essência, se a nossa característica, ela está sendo influenciada constantemente pela indústria cultural, né? E pelas trocas da globalização, né? Será que a gente está se perdendo nesse caminho, né? De ser quem nós somos? Isso é um problema, né? Ser algo novo, ser algo mais global. E com relação à autonomia, será que a gente está tendo condições de escolher o que a gente consome? A gente é só manipulado ou a gente tem autonomia frente à indústria cultural? É mais ou menos essas coisas que vocês vão ter que refletir nesse pequeno texto que vocês vão ter que produzir. Para encerrar, gente, eu vou trazer para vocês aí uma questão para ser respondida bem rápido, certo? Questão da UERJ. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico, né? Um poder aí sem controle da informação. Esse é o significado despótico. Conforme já vimos, as novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade. Olha só o que o Milton Santos está colocando, né? Essa tecnologia ela deveria permitir ampliação do conhecimento, ampliação da sociedade, ampliação dos próprios homens. Mas, porém, todavia, no entanto, nas condições atuais, essa tecnologia da informação é utilizada por um punhado, né, um pequeno grupo de atores em função de seus objetivos particulares. O que o Milton Santos está dizendo? Que um grupo muito pequeno de pessoas controla a informação, né, dentro do processo de globalização, né? Até podemos pensar aí dentro da indústria cultural, aprofundando assim os processos de criação de desigualdade. Mas se um grupo pequeno controla a informação, né, um pequeno número de interesses vai ser expresso aí nessa informação. E isso não é interessante, né? E é o que está acontecendo. Poucas pessoas controlam muita informação. O poder, então, de influência deles é gigante. E vem o comando. As redes informacionais criadas pela globalização são criticadas pelo autor por elas agirem em que sentido, né? Qual é o sentido da ação das redes de informação? Reforçar interesses políticos, contrapondo objetivos econômicos. Será que a informação vai contrariar objetivos econômicos? Acho que não, né? Se você tem muita informação no capitalismo, você vai buscar, né, os seus interesses econômicos, você vai buscar enriquecer. Não dá para marcar a. Vou colocar aqui de novo o falso e me julgue. Gente, com mouse é mais difícil. B. Ampliar a acumulação capitalista. Ó,
difundindo a ideologia dominante. Ó, talvez seja essa, né? Vamos paquerar com a B. C. Romper com a barreira espaço-tempo. Foi isso que o Milton Santos apontou que a globalização está trazendo? Não, dá para pensar isso sobre globalização, né? Se você conhece o fenômeno, desarticulando a estrutura de governo. Gente, isso aqui, né? Dá para pensar com a globalização, né? Tem gente que discorda, mas o que o comando pede? O que a questão está pedindo, né? Elas são criticadas, né, as redes de informação, pelo autor, por quê? Né? O que elas fazem? Né? Ele diz que elas fazem isso aqui? Não, apesar de elas poderem fazer. Então, não podemos marcar a letra C. D. Favorecer os interesses da grande mídia, ó, criando contradições entre as elites econômicas. O Milton Santos, ele não aponta essa contradição, né? Professor, porque eu poderia pensar que essa era a correta, favorecer os interesses da grande mídia, né? Justamente esse punhado de atores. Gente, a gente só tem 4 ou 5 grandes televisões no Brasil, né? Vocês podem pensar que é muito, mas na verdade é muito pouco, né? Quanta gente, né, tá passeando aí entre 5 canais no Brasil, né? Imagina só, eles estão se informando com muito poucas pessoas, né? Vejam como é perigoso essa questão, né? Então a gente tem aí o início da lei correto, favorecer os interesses da grande mídia, mas criar contradições entre as elites não dá para marcar. Temos que marcar então a letra B, beleza? Gente, essa foi uma aula teste, né? Tem muitos probleminhas aí que vão ser corrigidos com o tempo. Vocês vão me apontar o que deu certo e o que não deu, beleza? E a gente vai tentando melhorar já para a próxima semana, certo? Cheiro no coração e saudades.